Olá, meus queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal da Autoescola. Aqui quem fala é a Prof. Filomena Mendes e hoje eu vou começar com vocês a série do conteúdo de direção defensiva. Serão 4 aulas abordando o tema de direção defensiva. Mas antes, claro, eu vou pedir gentilmente para você se inscrever aqui no nosso canal. Não esquece também de ativar o sininho para você poder receber todas as notificações dos novos vídeos. Claro, deixa também aquele like, aquele comentário e compartilha esse canal aí com todos que você sabe que também estão precisando desses conteúdos. Direção defensiva vai ser uma matéria que vai ter 4 aulas e essa será a nossa primeira aula do tema direção defensiva, já com as novas atualizações 2022. Iniciando então, pessoal, a apostila, página 62, apostila, página 62. Caso você não esteja com a sua apostila em mãos ou ela não esteja aí com você, é bem importante você fazer as anotações, todos os grifos, exatamente como vai aparecer no vídeo, porque isso vai ser fundamental para a hora da prova. Então, segue à risca todas as marcações, todos os grifos, porque isso vai ser extremamente importante para a hora da prova. A introdução de direção defensiva diz o seguinte: dirigir defensivamente é o melhor modo de evitar acidentes. O que vem a ser a direção defensiva? A direção defensiva é uma direção preventiva, como vocês podem marcar em cima na apostila, preventiva. Por quê? São atitudes, são ações que vocês irão tomar para evitar que o acidente aconteça. São atitudes antes do acidente acontecer. Vocês vão andar dentro do limite de velocidade para evitar de ocasionar um acidente devido ao excesso de velocidade. Então, direção defensiva é uma direção preventiva. E aí tem um dado muito importante da OMS. A OMS é a Organização Mundial de Saúde, que diz que 90% dos acidentes de trânsito são causados por falhas humanas. Quer dizer o quê? Que somos nós quem causamos os acidentes, pela falta de respeito com as regras, com as normas, com a sinalização, falta de manutenção no veículo e falta de cuidados pessoais, muitas vezes dirigir sem estar em condições de dirigir. Então, 90% dos acidentes é culpa nossa. Até o termo acidente ele já não é mais utilizado, porque o acidente é algo que acontece sem intenção. Na direção não dá para dizer que aconteceu um acidente quando você fura uma preferencial e bate no outro carro. Isso é chamado de sinistro, tá? Então, os acidentes, entre aspas, que acontecem no trânsito, eles são ocasionados por causa dos nossos erros e das nossas falhas. Então, não é um acidente, e sim um sinistro. Na sequência, ele diz que 6% são causados pela via e 4% causados por falhas mecânicas. Um pouquinho abaixo, vou pedir para vocês grifarem, ele diz o seguinte: dirigir defensivamente é planejar todas as ações pessoais com antecedência. Foi aquilo que eu comentei com vocês, é prevenir, é remediar, é ter atitudes e ações antes que o acidente aconteça, a fim de prevenir-se contra o mau comportamento de outros motoristas e as condições adversas que nós iremos ver mais à frente. Então, vou repetir lá o parágrafo novamente. Dirigir defensivamente é planejar todas as ações pessoais com antecedência, a fim de prevenir-se contra o mau comportamento de outros motoristas e as condições adversas. E um pouquinho mais abaixo, ele vai dar para nós os dois tipos de acidente. Nós temos o acidente evitável e o acidente inevitável. Qual a diferença? Acidente evitável, o próprio nome já está dizendo, ele era evitável. Por que não foi? Porque é aquele em que o motorista não faz tudo o que pode ser feito para evitar que o acidente aconteça. Por exemplo, o Joãozinho furou a preferencial e acertou o carro da Mariazinha. Para o Joãozinho, esse acidente ele era evitável. Por quê? Se ele não tivesse furado a preferencial, não teria batido no carro da Mariazinha, certo? Agora, para a Mariazinha,
Este acidente ele é inevitável, porque não dependeu só dos cuidados dela. É aquele em que o motorista fez tudo o que era possível fazer, mas não conseguiu evitar. Quer dizer o quê? Não tinha como a Mariazinha adivinhar que o Joãozinho iria furar a preferencial e acertar o carro dela. Então, pro Joãozinho, o acidente era evitável, porque ele deixou de fazer tudo que poderia ter sido feito, ou seja, ele desobedeceu, ele furou a preferencial, enquanto para a Mariazinha era inevitável, porque ela fez tudo que era possível, só que não dependeu da atitude dela e sim da atitude do Joãozinho, quer dizer, da falta de atitude em ter furado o sinal e acabar acertando o carro dela. Então, sempre o acidente vai ter os dois lados, o lado evitável e o lado inevitável. Prosseguindo ainda na página 62, um pouquinho mais abaixo, ele vai dar mais um conceito de direção defensiva. Dirigir defensivamente é dirigir de modo a evitar acidentes, apesar das ações incorretas dos outros condutores e pedestres e das condições adversas. Então, aqui ele já incluiu mais um item importante, que são os pedestres. Os pedestres, os ciclistas, eles fazem parte do trânsito e eles estão dentro do tema de direção defensiva, tá? Então, dirigir defensivamente é dirigir de modo a evitar acidentes, apesar das ações incorretas dos outros condutores, pedestres e das condições adversas. Vou pedir para vocês escreverem novamente aí, prevenir e antecipar. Esse é o pilar fundamental da direção defensiva, prevenir e antecipar. Na sequência, vamos grifar ali também. Então, podemos dizer com certeza que dirigir defensivamente é quando o condutor, primeiro item, defende sua vida, a vida do próximo e dos passageiros que estão em seu veículo. Lembrando que a responsabilidade dos ocupantes do veículo é do motorista. O motorista ele é responsável por aquelas pessoas que ele está transportando. Segundo, sempre que estiver na direção do veículo, estar atento para todas as circunstâncias, ou seja, consigo mesmo, com seu veículo, com os demais usuários das vias, carro, moto, ônibus, caminhão, pedestre, ou seja, visão 360, que acontece na frente, lado direito, lado esquerdo e também atrás do seu veículo. E o outro item, sempre respeitar as leis de trânsito, pois elas existem para lhe proteger. Caso vocês já viram a parte de legislação, vocês viram todas as leis, as regras e as normas que regem o nosso trânsito. Caso vocês ainda não viram, vocês irão ver nas próximas aulas. E um pouquinho mais abaixo, nós vamos ter os 3 pilares da direção defensiva. Cuidem para fazer os grifos exatamente como está aparecendo ali. A harmonia entre o homem, o veículo e a via é garantido com a aplicação dos 3 pilares de direção defensiva, ou seja, os 3 Es: educação, engenharia e esforço geral. É improvável que isso caia na prova para vocês, mas vocês precisam saber, entender e conhecer esses 3 pilares. A educação é fundamental a todos os usuários das vias, pedestres e condutores, lembrando que os pedestres fazem sim parte do trânsito, independente deles terem carteira ou não, eles fazem sim parte do trânsito, bem como os ciclistas, os skatistas, todos os usuários das vias, incluindo também os animais aí, tá? Para a segurança no trânsito. Então, a educação é fundamental a todos os usuários das vias, pedestres, condutores, para a segurança no trânsito. Segundo, a engenharia de tráfego é responsável pela segurança das vias, planejando, construindo, mantendo e sinalizando. Então, é a engenharia responsável pela segurança das vias. De que maneira? Planejando, construindo, mantendo e, claro, sinalizando. E o esforço geral, ou seja,
órgãos de fiscalização de trânsito com aplicação de sanções, penalidades, garantindo a obediência das normas. Infelizmente, existem as sanções e as penalidades, porque sem essas nem todas as pessoas iriam respeitar. Então, quando você desrespeita uma lei, uma norma, uma regra ou mesmo uma sinalização, você poderá ser penalizado por isso, você poderá ser multado. E quando dói no bolso aí, infelizmente, uma pequena parcela da população acaba tendo que sofrer essas penalidades a fim, né, de que possam respeitar os demais usuários das vias e trafegar sem constituir perigo ou acabar, né, ocasionando um acidente e machucando alguém. Outro item extremamente importante, que esse sim cai na prova, é quando falamos dos automatismos. O que são automatismo? São aquelas coisas que a gente faz automaticamente, sem perceber. Quando você viu, você já fez e deu tudo certo. Lembre-se de um detalhe: automatismos desfavoráveis. Automatismos desfavoráveis. Automatismos desfavoráveis. Aí ele vai dar ali a definição, por favor, grife. São as ações ou gestos praticados automaticamente de forma não consciente pelos condutores ao dirigir. Automatismos desfavoráveis. Isso cai na prova com uma frequência bem alta. Então, anotem aí, automatismos desfavoráveis. E ao final ele vai falar, né, dos automatismos incorretos. A gente sabe que muitos dos alunos que vêm, né, até um CFC, até uma autoescola, independente de qual seja, alguns já dirigem, alguns já andam de moto pela necessidade, entre outros termos, apesar de a gente saber que é uma infração de natureza gravíssima, é um crime dirigir sem habilitação. Nós temos a consciência que muitos dos que chegam até nós, eles já dirigem, eles têm uma noção. Então, o que acontece? Muitos deles adquirem esses automatismos incorretos. Automatismos incorretos: deixar de sinalizar ao mudar de direção, segurar o volante com apenas uma das mãos, manter o pé descansando no pedal de embreagem, dirigir apoiando as mãos na alavanca de marcha. São automatismos que, numa situação rápida, que vocês precisem reagir rapidamente, vai atrapalhar vocês e também vai gerar um desgaste desnecessário da embreagem, um desgaste desnecessário da alavanca de câmbio. Então, se vocês já dirigem, evitem esses automatismos, porque na hora da prova lá, da prova prática, isso vai ser cobrado de vocês. Não pode ficar com apenas uma mão no volante, outra mão apoiada na porta, ou a mão apoiada no câmbio, ou o pé apoiado na embreagem. São automatismos que vocês não podem ter. Primeiro, porque vai atrapalhar numa ação rápida, numa atitude emergencial que vocês precisem tomar no trânsito, e outra que vai gerar um desgaste nesses componentes que vão desgastar muito mais rapidamente e vocês, infelizmente, vão precisar fazer uma manutenção muito mais rápida do que se vocês não ficassem com o pé na embreagem ou com a mão no câmbio. Na próxima página, na 63, ele vai falar um pouquinho para vocês com relação às infrações de trânsito, né? Ele diz que o condutor ele tem o dever moral e também tem o dever legal de conhecer as leis, as regulamentações e, claro, né, cumpri-las. Vai falar um pouquinho também com relação ao abusar do veículo, né, abusar do limite de velocidade, entre muitas outras situações. Vai falar um pouquinho também com relação aos atrasos, que às vezes a pessoa sai atrasada de casa e quer tirar essa diferença no trânsito. Isso, infelizmente, não funciona. Eu não vou passar muito a fundo essa parte, uma porque a gente já viu lá na parte de legislação, ou para quem ainda não fez, vai ver na parte de legislação, e também não são itens que vão cair na prova, e no dia a dia vocês vão aprender lá na parte de legislação, na parte de infrações, e também nas questões nos vídeos que vocês vão ver das questões que estão caindo lá. Ali vai falar também com relação à falta de cortesia. Infelizmente, algumas pessoas elas não têm, né, o respeito com os demais usuários das vias. Isso, infelizmente, também acaba ocasionando, né, os sinistros no trânsito.
muitas vezes acaba gerando conflitos, brigas e coisas até piores do que isso. E continuando na página 63 ainda, agora sim a gente vai entrar nas causas dos acidentes de trânsito, lembrando que 90% das causas de acidentes são falhas humanas, 90% são as nossas atitudes, a nossa irresponsabilidade na direção que acaba ocasionando os acidentes. Ou melhor, né, os sinistros no trânsito. Final da página 63, causas dos acidentes de trânsito. Já falamos na página anterior e anotamos que 90% é culpa nossa. E esses 90% eles vão ficar divididos em 3 itens básicos: a imprudência, a negligência e a imperícia. É muito, muito importante vocês grifarem, porque esses 3 itens existe uma grande possibilidade de cair na prova para vocês e vocês precisam dominar, saber identificar e diferenciar um do outro. Imprudência. O que é imprudência? A pessoa imprudente é aquela que deixa de fazer, aquela que esquece. Então, é o condutor que ele conhece a lei. Ele sabe que não pode furar um sinal, ele sabe que não pode andar acima do limite de velocidade, mas o que acontece? Desobedece às regras de conduta. Tá? Então, ele sabe, ele tem consciência que ele está errado, ele não está agindo com maldade, ele não quer machucar ninguém, mas ele está desrespeitando, ele está deixando de fazer o que ele precisava fazer. Então, a imprudência é o condutor que ele conhece a lei, mas ele desobedece às regras de conduta. Alguns exemplos ali: exceder a velocidade, sair de casa atrasado, preciso chegar lá em determinado lugar no horário certo, eu vou avançar um pouquinho a velocidade, mas é só dessa vez, mais ou menos assim. Fazer uma ultrapassagem perigosa, poxa, é só dessa vez, eu tô atrasada, aconteceu alguma coisa, tinha um congestionamento, então é só dessa vez. Outro item: dirigir sob influência de álcool ou entorpecentes, provocando acidentes que muitas vezes resultam em graves lesões, até mesmo em morte. Então, este é o condutor imprudente. É aquele condutor descuidado com o veículo, descuidado com a sinalização e que acaba, né, cometendo essas gafes que no trânsito muitas vezes podem ser irreversíveis. E aí, a gente vai ter o motorista negligente. Ah, professora, mas eles não são iguais? Não, não são. O imprudente, ele sabe que ele está errado. Ele tem essa consciência de que ele está fazendo errado, mas ele pensa assim: poxa, foi só dessa vez, na outra eu não vou fazer. Já o negligente é aquela pessoa, aquele motorista que ele não está nem aí. Ele age com descaso mesmo, com falta de observação, com falta de atenção, com falta de cuidado. Ele está errado, ele sabe que ele está errado e ele vai continuar errado porque ele quer ser assim. Ele está fazendo intencionalmente. Ele tem consciência que ele está agindo errado, que ele está desrespeitando a lei, só que ele não está ligando para isso. Ele está errado e ele vai continuar errado. Ele não tem a consciência de que isso pode gerar um acidente. Aí tem um exemplo: não fazer a manutenção do veículo, entregar a direção do veículo à pessoa não habilitada. Então, ele está sendo negligente, ele está deixando de fazer coisas que ele deveria de fazer. Quando ele entrega a direção a uma pessoa que não tem habilitação, ele tem consciência que essa pessoa pode machucar alguém, porque ela não tem ainda o conhecimento necessário para estar na direção, ela não tem habilitação, então ela não pode dirigir. Ela está cometendo um crime de trânsito. E nós vamos ter também a imperícia. O que é imperícia? É a falta de habilidade ou de conhecimento ao dirigir, decorrente principalmente da má formação do condutor. Um exemplo: não sabe agir em situações de emergência. Imperícia é quando você não sabe fazer alguma coisa, você ainda não faz corretamente alguma coisa. Quando a gente está aprendendo alguma coisa nova, como por exemplo aprendendo a dirigir, é normal no começo a gente cometer vários erros devido à imperícia, devido à falta de habilidade, à falta de técnica. Mas à medida que a gente for dirigindo cada vez mais, for treinando, for fazendo aula e mesmo depois com habilitação, vocês têm que ter consciência que vocês pegam a habilitação, mas vocês ainda não sabem tudo.
Pessoas que já dirigem há 20, 30, 40, 50 anos, eles não sabem tudo. E não vai ser vocês recém-formados, bebezinhos ainda na direção, que vão achar que vocês sabem tudo, porque não, vocês não sabem, tá? Então, vocês vão cometer muitas imperícias. A gente que dirige há um bom tempo comete imperícias, porque a gente tem, às vezes, falta de habilidade em algumas situações. Então, é muito importante vocês terem essa consciência de que vocês não sabem tudo, de que vocês estão dando os primeiros passos dentro de uma autoescola, dentro do CFC, que é Centro de Formação de Condutores, mas que a jornada de vocês vai ser longa. Enquanto vocês estiverem dirigindo, todo dia vocês irão aprender coisas novas, todo dia vocês irão passar por situações diferentes e vocês precisam ter o cuidado para procurar agir da melhor maneira possível sem ocasionar um acidente. Prosseguindo para a página 64, agora nós vamos ver os elementos básicos da direção defensiva. Eu vou pedir primeiramente para vocês colocarem ali o número 5, para vocês repetirem novamente o prevenir e o antecipar. E agora vocês irão acrescentar uma nova informação: ver, pensar e agir. Então, escreva o número 5 aí, elementos básicos da direção defensiva, serão 5. Ah, professora, por que tem que escrever os 5? Porque na próxima página nós vamos ver as condições adversas. As condições adversas são 8. Então, para ficar fácil de vocês lembrar, elementos básicos da direção defensiva serão sempre 5. Condições adversas serão sempre 8. Então, escreva aí o número 5, repitam o prevenir, o antecipar, e adicionem ver, pensar e agir. Ver, pensar e agir. Pode ser que caia uma questão dessa para vocês. A direção defensiva consiste em ver, pensar e agir. Simples assim. Os elementos básicos da direção defensiva são 5. Quais são eles? Conhecimento, a atenção, a previsão, a decisão e a habilidade. O conhecimento é o ver. O que vai ser o conhecimento? Das normas, das leis, das proibições, dos direitos e também dos deveres e das condutas encontradas no CTB. Sigla CTB é Código de Trânsito Brasileiro, válido em todo o território nacional, todos os estados, todas as cidades. Além da teoria, o conhecimento da prática é essencial ao bom motorista. Vou ler novamente aí, prestem atenção. Conhecimento, o conhecimento das normas, leis, proibições, direitos, deveres e condutas encontradas no CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Além da teoria, o conhecimento da prática é essencial ao bom motorista. Eu escuto muitos alunos me falarem a seguinte frase: não vejo a hora de passar no teórico, não vejo a hora de me livrar do teórico. Gente, vocês precisam ter a consciência que o teórico é a base para vocês irem para o prático. Vocês já viram algum médico ir direto fazer uma operação? Eu, pelo menos, nunca vi. Ele passa por toda a teoria primeiro, ele aprende toda a teoria, o porquê tem que ser assim, o porquê que não pode ser assado, para depois ele ir para a prática, fazer lá os estágios, para depois ele realmente ir lá e fazer uma operação. Então, tirem da cabeça de vocês esta ideia: vou me livrar do teórico, não vejo a hora de me livrar do teórico. Gente, vocês irão usar a teoria toda vez que vocês sentarem na direção de um veículo. Toda vez que você entrar dentro de um carro, seja como condutor, seja como passageiro, toda vez que você botar o pé para fora da tua casa, que você utilizar a rua, a calçada, para ir na padaria comprar um pão, você vai estar utilizando a teoria. Você vai estar utilizando tudo que você aprendeu na aula teórica. A aula teórica, ela não é isolada da prática. A aula teórica, ela é uma base para você chegar na aula prática e saber o que fazer. Saber respeitar uma placa de preferencial, uma placa de pare, saber identificar a sinalização, saber ceder a preferência para o pedestre. Tudo isso você vai aprender aonde? Aqui,
na teoria. Por isso que a tua teoria, por isso que a nossa teoria, ela precisa estar bem clara, ela precisa ser bem objetiva para quando você chegar lá na prática, você lembrar, poxa, eu aprendi com a prof. Lu tal coisa, assim, assim, assado, que eu tenho que entrar no carro, que eu tenho que seguir assim, que eu tenho que fazer assado, que eu tenho que respeitar a sinalização, que eu preciso colocar o cinto. Então, tudo que vocês estão aprendendo aqui é apenas a base, apenas o pontapé inicial para vocês irem para a prática. Por isso que aqui precisa ser bem feito. Não é matar a aula, é realmente aprender para amanhã ou depois vocês não ocasionarem um acidente ou mesmo serem reprovados no exame de vocês por falta de conhecimento, por falta de terem estudado toda a parte teórica. A teórica, repito, a teórica é apenas a base, o pontapé inicial para vocês irem para a prática. Prosseguindo, nós vamos ter a atenção. Lembra que eu falei para vocês que vocês precisam no carro ter uma visão 360? Lado direito, lado esquerdo, à frente e também atrás do veículo. Nossa, professora, mas como que eu vou ter toda essa visão na direção? É muito simples. Você tem um para-brisa gigante na tua frente, você tem o espelho direito, você tem o espelho esquerdo e você tem o retrovisor. Aqui sentado olhando para frente, você vai ter uma visão 360. Atenção! A atenção deve ser direcionada a todos os elementos da via, condições, sinalização, tempo e outros, e também as condições físicas e mentais do condutor, que nós iremos ver mais à frente. Deve-se atentar ainda aos cuidados com a manutenção dos veículos ou do veículo, o tempo de deslocamento, conhecimento prévio do percurso, entre outros. Mantenha sua atenção no trânsito, não se distraia com conversa, som alto, uso de rádio, seja aparelho, telefone celular, lembrando que é infração, cuide com isso também, pois estas distrações, elas podem sim ser fatais. Então, atenção a tudo e a todos. Anotem aí, visão 360. 360, lado direito, lado esquerdo, à frente e atrás do veículo. Vocês precisarão ficar atentos a tudo o que acontece ao redor de vocês. Tudo mesmo. Todos os pedestres, os demais condutores, os demais veículos e principalmente ao estado que vocês estão, tanto físico quanto emocional, que nós vamos ver nas próximas aulas aí para frente, esses itens importantíssimos com relação à saúde de vocês, tanto física quanto mental. A profissão é importante na direção? Sim, extremamente importante, porque uma pessoa cansada, uma pessoa com fome, uma pessoa estressada na direção é uma pessoa que está propensa a ocasionar um sinistro e, infelizmente, até machucar alguém. Prosseguindo, nós vamos ter a previsão. O que é previsão? A previsão é mais ou menos assim. Quando você vai sair de casa e tá frio, o que você leva? Um casaco. Por quê? Porque você pode prever que você vai passar frio. Se o tempo tá fechado e existe a possibilidade de chover, o que você leva? Um guarda-chuva, uma sombrinha. Por quê? Você está prevendo que pode chover. E se chover, você não vai querer se molhar. No trânsito é a mesma coisa. Nós temos sim condições de prever situações de perigo. Antecipar, prevenir e evitar. Anotem aí. Previsão é igual ao quê? Antecipar, prevenir e evitar. É onde está a parte do pensar. Então, a previsão diz o seguinte: o condutor deve sempre estar prevenido e preparado para se antecipar a realizar algo em situação de risco que poderá ocorrer. Por exemplo, assim, começou a chover, você vai prever que a pista vai estar molhada, que a visão vai ficar um pouco diminuída, então você vai fazer o quê? Você vai reduzir a velocidade. Se você está indo a primeira vez, por exemplo, dirigir na rodovia, você tem que prever que você não vai ter a mesma agilidade das pessoas que já estão dirigindo há mais tempo. Então, você vai
antecipar, você vai prevenir e você vai evitar algumas situações. Por quê? Lembra que nós falamos lá da imperícia? Você ainda não tem habilidade suficiente e muita coisa você ainda vai aprender na direção, certo? Depois nós vamos ter a decisão. Aí sim, decidir e agir. Não adianta só decidir. Decidir por só e não fazer nada é a mesma coisa que não decidir. Então, você vai precisar decidir e vai precisar agir também. Então, decisão. Quando surgir uma situação imprevista ou de perigo, o condutor deve estar atento para tomar uma decisão e ter a habilidade de fazer a escolha correta a tempo de evitar um acidente. Então, eu vou prevenir, certo? E eu vou decidir. Então, bom, eu vou tomar uma decisão lá de que hoje tá chovendo, eu vou ir mais devagar. Mas se mesmo eu indo mais devagar acontecer uma situação inesperada, eu saber agir para evitar de bater num carro, numa pessoa, numa árvore, ou seja, no que for. Outro item importante, lembre-se, no local do acidente, a primeira decisão é sinalizar a área utilizando triângulo, pisca-alerta e galhos de árvores. Então, se eu decidir, mas mesmo decidindo e mesmo agindo, eu não tive habilidade suficiente para evitar um acidente, ou acidente, infelizmente, aliás, o sinistro aconteceu, eu vou sinalizar o local para evitar que outros sinistros venham a acontecer em virtude do primeiro, certo? Então, esta é a decisão. Quando surgir uma situação imprevista ou de perigo, o condutor deverá estar atento para tomar uma decisão. Aí eu te pergunto o seguinte: se você estiver alcoolizado, você vai estar atento? Não, não vai. Por quê? Porque você vai ter a capacidade inalterável, você vai ter a capacidade diminuída em razão da influência do álcool. Se você está mexendo no celular, você vai tomar uma decisão rápida? Não. Você está com o celular na mão, você está pensando no que você vai responder para a pessoa que está do outro lado. Por isso que é tão importante você não beber e dirigir, você não usar o celular na direção, porque vai retardar e muito uma decisão, uma ação, e isso infelizmente vai resultar num acidente. Aliás, vai resultar num sinistro. Depois não venha dizer, o acidente aconteceu, foi sem querer. Não, você não pegou o celular sem querer, você não dirigiu alcoolizado sem querer, ninguém te obrigou a usar o celular na direção, ninguém te obrigou a dirigir alcoolizado. Então, nós precisamos ter consciência que as nossas ações no trânsito vão ter consequências. Então, não adianta, por exemplo, assim, você passar batido em todas as aulas teóricas. Você fez 45 aulas teóricas e passou tudo batido. Aí chegou lá e reprovou. Porque eu não vi nada do que caiu. Porque eu não aprendi. Não. É apenas uma consequência da tua ação durante 45 aulas teóricas. Não venha dizer que, eu não vi, eu não aprendi, eu isso ou eu aquilo. Isso é apenas uma consequência das ações que você teve durante 45 aulas. Mesma coisa na prática. Não adianta você matar 20 aulas na prática, a fazer tudo de qualquer jeito, fazer aula pensando no pai, no marido, no tio, no vizinho, seja em quem for. E daí chegar na hora do exame e reprovar. Porque o instrutor não me falou que eu tinha que pôr o cinto. Poxa, mas você já aprendeu aqui na teórica que tem que pôr o cinto. O professor não me ensinou a preferencial. Você aprendeu desde a teórica, você fez 20 aulas. Então, não adianta você chegar lá no exame e falar que você não viu, que você não aprendeu, que alguém não te ensinou, sendo que você não estava focado nas tuas aulas. Então, vocês precisam ter consciência. As ações que vocês têm durante as aulas teóricas vai refletir lá na prova teórica. As ações que vocês tomarem durante as aulas práticas irá refletir lá no exame prático. Mas eu tenho dúvida. Pergunte. Pergunte para mim, pergunte para o instrutor, pergunte no WhatsApp da autoescola, para quem você quiser, mas não fica com dúvida, tá? Tem dúvida? Pergunte. Ninguém vai achar ruim de você perguntar, mas é uma pergunta boba, pergunte. Porque às vezes a pergunta boba é justamente aquela pergunta que vai fazer com que você reprove. É aquele item que na hora da prova você precisaria lembrar, mas você ficou na dúvida porque não perguntou, foi lá e errou e reprovou. Então, tem dúvida, pergunte. E principalmente, aproveitem as aulas
estudem mesmo. Tiver dúvida, pergunte mesmo. Não entendeu, volte e reveja. Vocês têm o conteúdo, vocês têm a apostila, vocês têm o link dos vídeos, volte e reveja. Mesmo assim, não aprendeu, não entendeu, pergunte. Mas aproveitem, estudem, porque o teórico vai ser a base da prática. E depois, lá, quando vocês já tiverem com a PPD, com a CNH definitiva, tudo isso que vocês estão vendo no teórico e na prática, vocês vão utilizar no dia a dia, para não ocasionar um acidente, para não sofrer uma infração, para não levar uma multa e não ter que gastar dinheiro à toa, ou pior, ter que arcar com consequências aí por irresponsabilidade de vocês, de não terem seguido corretamente tanto a parte teórica quanto a parte prática, e não sabia, foi lá, causou infração, machucou alguém, ou às vezes até coisa pior. Então, aproveitem. Aproveitem as aulas teóricas, aproveitem as aulas práticas. Façam valer a pena o dinheiro e o tempo que vocês estão investindo nas aulas de vocês. E a quinta e última, que é a habilidade. Habilidade é igual ao quê? Técnica. Manusear o veículo. Manusear os comandos do veículo com desenvoltura, com destreza, com técnica, com habilidade. Habilidade, ser hábil ao manusear os controles do veículo e executar com perícia e sucesso qualquer manobra necessária no trânsito, como, por exemplo, fazer curvas, ultrapassagens e mudanças de direção. Vou repetir, anotem aí. Técnicas, manusear o veículo. Essas são as técnicas. Eu aprender a manusear o veículo, ou seja, a habilidade. Ser hábil ao manusear os controles do veículo e executar com perícia e sucesso qualquer manobra necessária no trânsito, como exemplo, fazer uma curva, uma ultrapassagem, uma mudança de direção, fazer um estacionamento correto, entre muitos outros. Não esqueçam que a prática conduz à perfeição, tornando você um hábil condutor defensivo. Como eu citei para vocês anteriormente, vocês não estão aprendendo tudo na teórica, vocês não vão aprender tudo na prática. Vocês estão dando os primeiros passos, vocês estão subindo os primeiros degraus de uma aprendizagem que não vai ter fim. Toda vez que vocês forem para uma cidade, para um estado diferente, toda vez que vocês pegarem um carro, uma moto, um veículo diferente, vocês terão coisas novas a aprender. Então, a direção, ou aprender a dirigir, ou começar ou fazer autoescola, começa aqui. Os primeiros passos de vocês são aqui, para uma jornada que não vai ter fim. Enquanto vocês estiverem dirigindo, vocês vão sim ter coisas para aprender. E agora sim, página 65. Lembra que eu falei para vocês dos 5 itens anteriores daquela página? Bem, nessa página aqui agora são 8. Então, página 65, coloquem aí o número 8. Condições adversas. São 8. Escreva o número 8 aí. Aí, eu quero que vocês escrevam aí também a definição, o começo da definição, exatamente como cai na prova. Fatores ou combinação de fatores. Condições adversas são 8. Fatores ou combinação de fatores. Caso caia, o que são condições adversas? Vai ter que começar com fatores ou combinação de fatores. Agora, caso caia perguntando quais são, gente, luz, tempo, via, trânsito, veículo, motorista, passageiro, carga. Meu Deus, já me perdi. Porém, a Prof. Lu falou que são 8. Então, eu vou lá, vou contar qual resposta tem 8 itens, porque só uma vai ter 8 itens, e vou marcar porque vai ser a resposta correta. Condições adversas são 8 itens. O que são? Fatores ou combinação de fatores. Ou exatamente como está na apostila, grifem ali. São todos aqueles fatores que podem prejudicar o real desempenho no ato de dirigir, tornando maior a possibilidade de um acidente de trânsito. Condições adversas são todos aqueles fatores que podem prejudicar o seu real desempenho no ato de dirigir, tornando maior a possibilidade de um acidente de trânsito.
As condições adversas que podem causar acidentes de trânsito são 8. Anotem aí, 8. Quais que são? Luz, tempo, via, trânsito, veículo, motorista, passageiro e cargas. E nós vamos ver esses 8 itens um a um. Começando pela condição adversa de luz ou de iluminação. Então, se na prova caiu luz ou caiu iluminação, é a mesma coisa. É igual 1 ano e 12 meses, 2 anos ou 24 meses. É exatamente a mesma coisa. Luz, pessoal, marquem aí. Vão ter 2 itens: ofuscamento e penumbra. Falou em luz, falou em iluminação, ofuscamento e penumbra. Pelo amor de Deus, não vão colocar lá condição adversa de tempo. Ofuscamento, condição adversa de tempo. Penumbra, não é. Ofuscamento e penumbra tem a ver com luz, tem a ver com iluminação. O ofuscamento é o excesso de luz, enquanto a penumbra é a falta de luz. Nossa, professora, como assim? Simples. Ofuscamento é o excesso de luz. Quando que vai ter o ofuscamento? Primeiro, quando vem um veículo no sentido contrário com o farol alto ou mesmo com o farol desregulado. Ou então, quando o sol, presta bem atenção, quando o sol está nascendo ou está se pondo, que tem aqueles raios bem assim na direção, bem na linha do horizonte, isso também causa ofuscamento. O ofuscamento é o excesso de luz, como está escrito ali, grifem. Luz em excesso. Pode haver luz demais, provocando ofuscamento, ou de menos, causando a penumbra. Então, ofuscamento é excesso de luz. Ofuscamento é o excesso de luz. Ofuscamento é o excesso de luz. Pode ser por um veículo no sentido contrário, com farol alto ou farol desregulado, como também pode ser quando o sol está nascendo ou quando o sol está se pondo, que os raios solares estão exatamente na linha do horizonte. Isso pode dificultar. Ah, professora, mas e como que eu vou fazer se caso acontecer isso? Bom, você vai usar a pala interna do teu veículo, que é um item obrigatório. Você pode utilizar óculos protetor, entre aspas, óculos de sol, óculos protetor, óculos de sol. É exatamente a mesma coisa, tá? Ele até coloca para vocês ali o artigo 230, não precisa decorar artigo 230, mas vocês precisam saber que conduzir o veículo sem equipamento obrigatório, seja pala protetor ou para-sol, que é aquela abinha que fica ali em cima, ou estando este ineficiente ou inoperante, é uma infração de natureza grave que gera multa. E toda vez que tiver algo errado ou algo faltando com o veículo, com o condutor ou com o que ele está carregando, vai gerar a retenção do veículo para regularização. Então, o para-sol, a pala protetora, ela é um item obrigatório, sim, em todos os veículos. E aí, nós vamos ver a penumbra, que nada mais é que a ausência de luz, ou seja, a falta de luz. A penumbra ocorre com frequência na passagem do final da tarde para o início da noite, do final da madrugada para o nascer do dia, quando o céu está nublado ou chove com intensidade. Bom, a ausência de luz vai acontecer quando? Quando o dia está clareando ou quando está anoitecendo, ou mesmo quando está nublado, tem chuva em excesso, que tudo fica meio cinza, a visibilidade fica prejudicada. Isto chama-se penumbra. Notem a diferença. O ofuscamento é quando o sol está nascendo ou quando ele está se pondo. Já a penumbra é quando o dia está clareando ou está anoitecendo. Detalhe, seguindo ali, né? Se a iluminação estiver precária, ligue o farol baixo, redobre a atenção e reduza a velocidade. Qualquer condição adversa que vocês encontrarem, vocês vão ver muito isso aqui nas aulas de direção defensiva. Reduz velocidade, luz baixa ou luz de posição. Reduz velocidade, luz baixa ou luz de posição. E continuando no terceiro parágrafo, o condutor manterá obrigatoriamente acesos os faróis do veículo
utilizando luz baixa durante a noite, nas vias iluminadas e durante o dia nos túneis com iluminação pública. Nos casos das motocicletas, fiquem atentos, motocicletas, ciclomotores, de transporte coletivo de passageiros, estes últimos, quando trafegarem em faixa própria, o uso da luz baixa do farol é obrigatório, mesmo durante o dia. Ou seja, motocicletas, motonetas e ciclomotores, eles precisarão trafegar o tempo todo com o farol aceso. Seja de manhã, de tarde, de noite, faça chuva ou faça sol, o farol tem que estar aceso. E os veículos, de transporte coletivo de passageiros, quando trafegarem em faixa própria. Ele diz o seguinte, artigo 250, não precisa decorar o artigo, apenas precisa lembrar que, quando o veículo estiver em movimento, deixar de manter a luz baixa durante a noite, de dia em túneis e sob chuva, neblina ou cerração, de dia, no caso de veículos de transporte coletivo de passageiros, em circulação em faixas ou pistas a ele destinadas, de dia, no caso de motocicletas, motonetas e ciclomotores, de dia em rodovias de pista simples, situadas fora dos perímetros urbanos, no caso de veículos desprovidos de luzes de rodagem diurna. É uma infração de natureza média e a penalidade é multa. Por que é apenas multa? Porque não tem nada para arrumar. É uma atitude errada, é uma atitude incorreta, então vai ser apenas multa, porque não tem nada para arrumar. Aí você chega para mim e diz o seguinte, prof, reprovei lá no exame prático porque eu não acendi o farol, estava chovendo e eu não acendi o farol. Aí eu reprovei porque estava chovendo, eu não liguei o limpador de para-brisa, mas o meu instrutor não me ensinou que precisava. Não está escrito aqui que você precisa manter o farol aceso, que você precisa, numa outra situação mais para frente, a gente vai ver que você precisa ligar o limpador de para-brisa. Então, são coisas que vocês estão aprendendo na teoria. Não adianta vocês chegarem na prática e falar que o instrutor não ensinou, sendo que vocês já devem sair daqui com isso em mente. Começou a aula, tá chovendo, tem neblina, tem cerração, acenda a luz baixa, acenda a luz de posição. É um item que você precisa saber. Começou a chover, não tem a necessidade do teu instrutor falar que você tem que ligar o limpador de para-brisa. Você precisa ter consciência e lembrar que aqui no teórico você aprendeu que você precisa ligar o limpador de para-brisa se estiver chovendo, certo? E aí nós vamos ter dirigir à noite. O que é dirigir à noite? É dirigir depois das 18 horas. Depois das 18 horas é considerado noite. Claro que nem todos os dias às 18 horas vai estar escuro, mas lá pelas 19, pelas 20 vai estar. Então, o que acontece? Observe com cuidado os faróis dos veículos que trafegam em sentido contrário. Isto é, quando notar um veículo no sentido contrário com faróis altos, diminua a velocidade, lembra lá da regrinha? Diminui a velocidade, luz baixa ou luz de posição. Aumenta a distância do veículo da frente, principalmente se estiver chovendo, tiver neblina, garoa, cerração, qualquer coisa que esteja dificultando a tua visão. Sinalize com os faróis para se comunicar com outro motorista, caso não haja nenhum veículo à frente. O que é esse sinalizar? É dar aquelas duas piscadinhas no farol, pisca uma, duas vezes, para alertar aquele outro condutor que ele está com o farol alto aceso. Lembrem-se, anotem aí, vai ser só multa quando não tem nada para arrumar. Não tem nada errado com o veículo, não tem nada errado com o condutor. Foi uma atitude errada. Por exemplo, a moto não estava com o farol aceso. É uma atitude. Ah, furou o sinal vermelho. É uma atitude. Agora, o farol estar desregulado, uma lâmpada estar queimada, aí são coisas erradas, tem coisa faltando, tem coisa para arrumar. Aí geraria retenção. E ao final da página escrevam aí: reduzir velocidade, luz baixa, luz de posição. Reduzir velocidade, luz baixa, luz de posição. Reduzir velocidade, luz baixa ou luz de posição. Prosseguindo, página 66, página 66, página na sequência. Olhe para a linha de bordo ou acostamento à sua direita. Regule corretamente os faróis e nunca dirija com eles apagados ou defeituosos.
Aí eu coloquei em cima para vocês a observação. Usar farol alto é uma atitude errada, então gera apenas infração. Agora, notem o artigo 223. Transitar com farol desregulado ou com faixo de luz alta de forma a perturbar a visão de outros condutores. Olha a diferença. É uma infração grave, multa e o quê? Retenção do veículo para regularização. Por quê? Tem algo errado. Tem algo errado com o condutor, com o veículo, ou com o que, ou com quem ele está transportando, vai gerar multa mais retenção para regularização. Agora, quando falarmos em atitude errada, atitude incorreta, por exemplo, está trafegando com farol alto, é uma atitude errada, é uma atitude incorreta. Aí vai gerar apenas infração. Agora, se o farol está desregulado, se o farol está queimado, tem um defeito, aí sim vai gerar a retenção para regularização. Então, toda vez que for uma atitude errada, uma atitude incorreta, por exemplo, tá trafegando com o farol alto porque quer, porque esqueceu, é uma atitude errada. Vai gerar apenas infração. Agora, se o teu carro tá com o farol desregulado, tá com o farol estrábico, tá com uma lâmpada queimada, aí tem um defeito. Se tem um defeito, vai gerar a retenção para regularização. Não esqueçam que nós vimos o que nós aprendemos, principalmente nesse finalzinho aqui da aula. Sempre reduzir a velocidade, usar luz baixa ou luz de posição. Reduzir velocidade, usar luz baixa ou luz de posição. 2 itens que vocês jamais irão usar: farol alto e farol apagado. Farol alto e farol apagado, risquem aí, porque vocês não vão usar ou luz baixa ou luz de proteção. Nem farol apagado e nem farol alto. Luz baixa ou então luz de posição. Ok, pessoal, então finalizamos a nossa primeira aula de direção defensiva, lembrando que serão 4. Nessa aula nós aprendemos que a direção defensiva é uma direção preventiva. Vocês vão prevenir, vocês vão antecipar, certo? Vimos que os automatismos, eles serão sempre desfavoráveis. Vimos que as principais causas de acidentes são a imprudência, a negligência e a imperícia. Vimos que os 5 elementos básicos da direção defensiva, não esqueçam, são 5, são o conhecimento, a atenção, a previsão, a decisão e a habilidade. Vimos também que as condições adversas serão sempre 8, elas são fatores ou combinação de fatores que podem prejudicar o real desempenho de vocês na direção, elas serão sempre 8. Vimos que as condições de luz ou de iluminação vai ser o ofuscamento ou a penumbra. Ofuscamento quando nós tivermos o excesso de luz e a penumbra quando nós tivermos a falta de luz. Aprendemos também que sempre que for uma atitude errada, uma atitude incorreta, vai gerar apenas multa. Agora, quando tiver algo para arrumar, algo para consertar, aí vai gerar a multa mais a retenção para regularização. Vimos também que vão existir 2 tipos de acidentes: o evitável, que é quando não foi feito tudo que precisava ser feito e o acidente aconteceu. Vimos o inevitável, que é quando não depende apenas da nossa atitude, mas das atitudes dos outros condutores também. E no finalzinho, aprendemos que, diante de qualquer condição adversa, vento, neblina, garoa, cerração, granizo, o que for, reduza a velocidade, usa luz baixa ou luz de posição. Reduz velocidade, usa luz baixa ou luz de posição. Na nossa próxima aula, na segunda aula de direção defensiva, nós iremos dar continuidade às condições adversas. Iremos ver as condições adversas de tempo, fenômeno de aquaplanagem ou hidroplanagem, as condições adversas da via, as regras para os ciclistas, ciclovia, ciclofaixa. Iremos ver também as condições adversas de trânsito, as condições adversas do veículo
e principalmente as condições adversas do condutor. Então, não perca a nossa próxima aula de direção defensiva, aula número 2. E caso, porventura, se você chegou até aqui e você não é inscrito no canal, não esquece, se inscreva, deixa o teu like, deixa o teu comentário, ativa o sininho para você poder receber todos os novos vídeos. Agradeço a companhia de vocês, desejo sucesso, bênçãos. E não percam, eu vou deixar aqui em cima o link da aula de direção defensiva número 2.